Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Eu sou o prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes. Vamos falar de uma temática fundamental para você que precisa chegar ao próximo nível, para você que precisa transformar a sua jornada de estudos. E a pergunta aqui, a linha aqui está relacionada aqueles dias que são considerados como dias ruins. Nesses dias ruins, como você faz para conseguir estudar? Nesses dias ruins, como é que você faz para ir para o próximo nível? Como é que funciona isso na sua mente? Conta para mim aqui nos comentários, para que a gente possa efetivamente trazer os pontos para você transformar a sua jornada. Mas antes de falarmos dessa transformação, é fundamental que, se você está no Spotify, já segue o podcast do professor Alan Vinícius, ativa as notificações e, de fato, deixa experienciando o quanto o podcast do professor Alan tem impactado positivamente na sua jornada de estudos. Se você está no YouTube, já curte esse episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações, toda atenção para esses aspectos. Nessa linha, o cenário, a temática do episódio de hoje é como conseguir estudar em dias ruins. Você já teve dias que tudo parecia contrário a você? Isso já aconteceu? Ou seja, você está em um dia em que parece que nada está dando certo. Ou seja, a sua mente, ela só consegue se conectar com pensamentos que são destrutivos, com pensamentos que não vão acrescentar em nada à sua jornada. Isso já aconteceu com você? Agora, num segundo momento, uma segunda pergunta, você já tentou especificamente pensar em estudar nesses dias? Como é que foi para você tentar estudar nesses dias em que você não estava com a mente conectada com o estudo? Como é que foi isso para você? Foi um dia difícil, você procrastinou e não estudou, deixou para o outro dia, você conseguiu estudar ainda assim? Conta para mim aqui nos comentários como é que foi. Ou você já teve dias em que estava extremamente sem ânimo? Dias em que, por alguma intercorrência, por alguma adversidade, por algum problema, você não estava conectado ou conectada com o seu objetivo? Se isso já aconteceu com você, qual é o grande ponto? Você precisa modificar a frequência. E essa modificação de frequência, ela está intrinsecamente atrelada a você conseguir sair daquela zona cinzenta, daquela zona em que você tem um processo em que você não consegue sair dali. Como assim? Você está num dia ruim e, por estar num dia ruim, você tem pensamentos negativos, pensamentos ligados à desmotivação, situações que trazem que você não vai conseguir conquistar o seu objetivo, que você não aguenta mais a vida que você está levando, ou um cenário em que tudo acontece com você, mas não acontece com as outras pessoas, um cenário em que você só consegue ver situações de pouca evolução na sua jornada, situações em que você se vê como uma situação de fracasso, ou seja, fracassado ou fracassada. E isso só retroalimenta pensamentos negativos. E quando esses pensamentos negativos eles estão aflorados, pensa comigo, isso lhe dá vontade de agir ou isso lhe paralisa?
como regra, isso gera uma inação. Isso gera uma ausência do desejo de progredir, porque inconscientemente o seu cérebro está recebendo a seguinte mensagem: para que se esforçar tanto se não vale a pena? Para que se esforçar tanto se você continua tendo aqueles problemas que você vem lutando contra? Então, por exemplo, se você resolveu ingressar no mundo de concursos públicos porque você não aguenta mais o seu emprego, durante um período você vai ter que conviver com com o cenário, vamos dizer assim, que você não gosta, o cenário de decepção do seu emprego e com o estudo. Então você vai precisar viver com as duas coisas. Porque para você conseguir sair daquela zona, você vai precisar construir essa saída. Até porque você tem boletos para pagar. Então não dá para de repente você sair largando a linha do seu emprego sem enxergar as consequências que isso vai gerar. Ah, professor, mas eu gostaria apenas de estar estudando, ok? Mas será que se você largar o seu emprego sem planejamento, isso vai lhe trazer a tranquilidade necessária para você conseguir estudar? Mesmo sem você saber como é que você vai honrar suas contas? Então é fundamental que você tenha um planejamento para que você consiga efetuar essa saída daquilo que não lhe faz bem, daquilo que mais traz adversidades, daquilo que mais lhe traz dias ruins. Então, vencer essas situações é crucial. Vencer essas situações é fundamental. E você só consegue vencer essas situações se você efetivamente conseguir transformar aquele dia. E como é que você faz isso? Alimentando principalmente fatores que você gosta. E quando eu digo de fatores que você gosta, primeiro ponto, se você está se sentindo num dia ruim, converte, canaliza os seus pensamentos para aspectos positivos. Talvez você me diga, não consigo, consegue, como é que você faz isso? Primeiro ponto, você vai eleger os fatores de transição. Esses fatores de transição é exatamente o que você vai se valer para conseguir ingressar no novo patamar. Então, por exemplo, uma música que você gosta. Coloca uma música que você gosta e coloca aquela música para que você comece, a se conectar com aquela música. Ouve uma vez, ouve duas vezes, ouve três vezes, pelo menos. Ouve essa música. Esteja a ouvir essa música num local que você gosta. Então, de repente, vai tomar um banho para modificar aquele momento. Vai para um local que você tem uma vista que você gosta, uma vista bacana, ou simplesmente se conecta com a música com os olhos fechados, mas você vai entrar numa linha de vibração diferente. Se possível, se você tem como, o que é que você faz? Você vai, por exemplo, almoçar, ou você vai fazer um lanche num local que você gosta muito, ou se alimenta com algo que lhe dá uma dose específica de dopamina. Claro que eu não estou falando aqui de situações que vão lhe prejudicar em termos de saúde. Claro que você precisa fazer essa análise individual. Mas se não é um fator que vai lhe prejudicar do ponto de vista da saúde, sim, aquele momento é válido que você esteja com uma refeição que você gosta. Terceiro, se conecte com pessoas que você gosta. Liga para um amigo, liga para uma amiga, para sua mãe, para o seu pai ou para um outro familiar, uma pessoa que represente para você essa mudança de estágio, tá? Pode ser falar com o professor Alan, não tenha dúvidas que sim, efetivamente externe essa situação para você modificar o seu estado de espírito. Esta modificação, note, ela é uma modificação anterior a você ingressar no estudo. E a partir daí, quando você cumprir esses fatores de transição, você vai agir, você vai começar a estudar.
O ato de você começar a estudar é uma ação, e desta ação vai surgir a motivação. Daqui a pouco você nem vai lembrar que tinha aquela situação adversa. Claro que depende do grau de profundidade dessa adversidade ou do porquê esse dia está sendo ruim. Mas a depender da circunstância, não tenha dúvida que este exercício vai fazer com que você saia daquela situação ruim e ingresse efetivamente no que você precisa produzir. Você precisa aplicar estes recursos para conseguir estudar mesmo nesses dias, mesmo nos dias em que tudo parece que é contra você. Então, força, tamo juntos. O professor Alan está aqui sempre segurando a sua mão. Lembra de uma pessoa que precisa da sua ajuda, que precisa ouvir essas palavras, a pessoa que precisa modificar o estado de espírito dela. Compartilha com ela. Lembra que a nossa regra aqui é compartilhar com apenas uma pessoa. Escolhe essa pessoa e diz para ela por que você escolheu ela, por que ela é importante para você. Combinado? Fechado? Essa pessoa ela vai vir aqui, vai observar que você só podia encaminhar para uma pessoa, porque ela vai chegar nesse trecho do episódio. Então, você que recebeu esse episódio, volta lá, agradece para a pessoa e manda para a próxima. Segue a linha efetivamente dessa mensagem para gerar esse ciclo virtuoso. Além disso, se você precisa de ajuda no planejamento, na organização dos seus estudos, peça ajuda. Como é que você faz isso? Através da análise de perfil estudantil. Fechado? Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 213. Valeu, grande abraço!